E aí, pessoal, as ironias que tomam conta do futebol e que atingem o Grêmio em cheio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, a discussão é Campaz, a discussão é Elias, a discussão é Léo Pereira, a discussão é também Roger Guedes, a discussão é Pedro Rocha. Enfim, jogadores que de alguma forma fizeram parte ou fazem parte ou estão no centro das questões envolvendo o Grêmio. E por que eu falo em ironias atingem o Grêmio? Porque no final de semana nós tivemos sim, nas redes sociais, sobretudo de comunidades do Grêmio, a grande discussão sobre fatos que atingem ou atingiram ou gostam de se aproximar das decisões do Grêmio. Eu posso começar essa discussão com o que aconteceu no clássico entre Corinthians e Palmeiras no final de semana. Porque naquele jogo o Roger Guedes, que passou 4, 5 meses se oferecendo para jogar no Grêmio. E neste período o Grêmio disse que aquele não era exatamente o perfil que o Grêmio queria. Pois a torcida cobrou caro, sobretudo dos dirigentes, quando da grande atuação e do grande momento que vive Roger Guedes, aberto pela esquerda, e está aí recuperando o Corinthians, fazendo grandes jogos e, neste caso, decidindo o clássico, o maior clássico do Corinthians, que é contra a equipe do Palmeiras, seu rival. Esse foi apenas o primeiro fato do final de semana, que acabou atingindo em cheio algumas das questões que o Grêmio colocou. Por quê? Porque o Grêmio foi a público dizer que aquele não era um jogador que servia, que aquele não era o perfil de jogador, e buscou outros jogadores que em tese foram perfil, e aí a comparação é natural e ela atinge. É preciso dizer, e eu fui em cada um desses detalhes procurar as informações também do lado do Grêmio. O Grêmio chegou a sondar o Roger Guedes, sim, e o valor era muito acima da realidade que a gente falava. O Roger Guedes recebe salários acima de R$1 milhão, e por isso que a coisa não evoluiu por aqui. Pode não ser exatamente o perfil que o Grêmio procurava, por uma série de situações, mas a questão financeira também foi importante. Acho que no caso do Roger Guedes, além da finança, além do dinheiro, acho que tem uma questão aí também de entendimento do perfil do jogador, sim, de fato, não sei o que o Grêmio procurava naquele momento. Mas veio o domingo, e junto com o domingo veio algumas opções do Grêmio que incomodaram o torcedor, mas antes deles, mais uma ironia. Por quê? Um dos jogadores sugeridos e que o Grêmio tentou contratar e que não contratou em razão de um valor de empréstimo, falaram em 500 mil euros, foi Pedro Rocha. E a ironia do futebol, mais uma vez, atacou o Grêmio, fazendo com que Pedro Rocha fosse a principal figura do enfrentamento entre Grêmio e a equipe do Atlético Paranaense. Pedro Rocha fez os 2 primeiros gols. Pedro Rocha, que tem uma estátua com a camisa do Grêmio aqui em Porto Alegre. Pedro Rocha foi o grande protagonista do Atlético, sobretudo em razão dos gols que abriram o placar e que definiram a derrota do Grêmio. Isso mesmo, o torcedor, mais uma vez, lembrou e disse: o Grêmio fez a opção por não contratar o Pedro Rocha e agora está discutindo se vai contratar ou não Léo Pereira, que acabou entrando ou está entrando também numa rota de colisão com o torcedor. E eu, particularmente, sobre Léo Pereira, não acho justo. Ele está sendo escolhido porque está à disposição, porque é um jogador que tenta cumprir as funções táticas, mas eu acho que o Grêmio não deve condenar um menino que está há pouco mais de um ano em Porto Alegre, que veio para o time de transição, que acabou subindo de forma um pouco abrupta e que hoje é um jogador da confiança do Filipão. A gente pode discutir alguns pontos, pode, como vai fazer agora, mas não me parece que condenar o Léo Pereira seja a melhor atitude para valorizar outros jogadores. Por quê? Porque surpreende o torcedor, e aí mais uma ironia, é que um jogador sem experiência nenhuma, que é o caso de Léo Pereira, chegando em Porto Alegre, como eu disse, há pouco mais de um ano, tenha espaço na fila na frente de Campaz, por exemplo, que o Grêmio gastou mais de 4 milhões de dólares para trazer para auxiliar neste primeiro momento. Então, quando existe essa distinção no tratamento, se diz: e aí, Grêmio?
aquele tinha perfil, esse não tem perfil, e aí o torcedor vem e pega forte, e acho que em determinado momento tem razão em fazer a crítica, porque todos esses pontos que eu estou colocando aqui foram fatos consumados, definidos, inclusive confirmados pelos próprios dirigentes do Grêmio. No caso específico de Campaz em relação a Léo Pereira, é apenas a curiosidade e a ironia que o futebol insiste em nos colocar, insiste em nos posicionar, insiste em a todo momento mostrar, olha, tu tomasse esse caminho, se fosse esse, o resultado seria diferente. O futebol é, neste caso, pródigo no que diz respeito às ironias. Olha, poucos esportes são tão irônicos como o futebol. Outro que está sendo muito cobrado e que muito tempo jogou na posição de Léo Pereira é Elias, que ontem, mais uma vez, desta feita, entrando no Campeonato Brasileiro, na Copinha, mil perdões, na Copinha, ele entrou aos 37, aos 41, gol do Elias. Ali o Grêmio jogando com uma equipe um pouco diferente dessa equipe de transição que está jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Portanto, Elias mais uma vez marcou para carimbar a ironia da escolha, neste caso específico do treinador, que preferiu tirar Elias do grupo principal, jogar Elias para a transição e fez a opção por outros nomes. O torcedor não consegue esquecer que Luiz Fernando foi uma opção. O Grêmio renovou este ano ainda o empréstimo, pagando um dinheiro importante por ele. Então essas situações, Luiz Fernando, que praticamente está esquecido, né? Tá fora, não tem aparecido nos jogos e nas listas aí, né? No último jogo, por exemplo, nem na lista esteve de concentrados. Então as ironias vão batendo, vão colocando, vão entregando e vão, obviamente, prejudicando um pouco o ambiente do Grêmio, porque ele aumenta a pressão, ele joga ainda mais responsabilidade para os dirigentes e para o treinador, o que neste momento não é exatamente a melhor coisa. Mas é a discussão e a gente tem que vir aqui colocar. Eu não acho que Pedro Rocha seria a solução, acho que o Roger Guedes é um jogador sim que pode fazer a diferença como está fazendo. Gostaria de entender um pouco mais no que diz respeito a essa questão de perfil, algo fora do campo. Não sei o que representa, mas o tempo vai definir. Com relação às escolhas internas, aí sim eu acho que existe um erro estratégico, porque o Elias obrigatoriamente tinha que estar no grupo principal, poderia dar a solução, é mais jogador, está há mais tempo no Grêmio, é mais jogador que o Léo Pereira, e o Léo Pereira tem uma, o Grêmio tem que contratar ou não, o Grêmio vai buscar ou não vai. Eu acho que neste caso aí erra Luiz Felipe Scolari, erra a estrutura por não utilizá-lo ali. Com relação ao Campaz, eu espero, por exemplo, vê-lo em campo no próximo jogo. É isso que a gente imagina, porque com o Léo Pereira a gente sabe que o teto do Grêmio é relativamente baixo e com o Campaz a gente não consegue e não tem a mínima ideia do que pode acontecer, mas imagina que o Grêmio tenha feito um estudo muito grande para trazê-lo para jogar em Porto Alegre. César de Cidade Dias, hoje falando de ironias aqui. Vamos lá, um grande abraço, até a próxima.